Boa tarde a todos. Quero dar início ao exame de qualificação do doutorado do engenheiro Luiz Felipe Ribeiro Almeida. Quero agradecer de antemão a presença dos membros da comissão avaliadora. O trabalho ele é intitulado Representação da falha por fratura de materiais quase frágeis, utilizando uma formulação tridimensional do MEC, baseada em dipolos, incluindo efeitos dinâmicos de taxa de carregamento. Então, Luiz, fique à vontade para fazer sua apresentação. Em seguida, a gente parte para a fase de arguição. Bem, posso começar então? Inicialmente, uma boa tarde a todos. Me chamo Luiz Felipe, eu sou doutorando em estruturas aqui no SET. O título do meu trabalho, bem como o professor comentou, é a representação da falha por fratura de materiais quase frágeis, utilizando uma formulação alternativa do método de zeramento de contorno, 3D, que é baseada na introdução de hipóteses de tensão, incluindo efeitos dinâmicos e taxa de carregamento, sob a orientação do professor Edson. Então, antes de comentar sobre os pilares desse trabalho, eu gostaria de comentar algumas considerações iniciais a respeito. Entende-se que o estudo e a previsão de um possível colapso estrutural é de suma importância na engenharia de estruturas, uma vez que uma possível falha estrutural ela pode ocasionar tantas graves consequências financeiras como sociais. Então, é de imprescindível importância utilizar técnicas, teorias que consigam representar esse possível colapso estrutural. A teoria do dano e da plasticidade elas conseguem representar esse possível colapso por meio de uma abordagem contínua. Já a mecânica da fratura se utiliza de uma abordagem discreta. Essencialmente, a mecânica da fratura ela lida com a nucleação e a propagação de fissuras. Ou seja, ela é uma abordagem eficiente e robusta, que naturalmente consegue descrever esse processo de nucleação e propagação das descontinuidades por meio de uma abordagem discreta. Ela se utiliza para isto de soluções analíticas ou numéricas. No caso de soluções analíticas, ficamos restringidos, limitados, a certas condições de contorno ou geometrias mais simples dos problemas. Então, é de interesse aqui trabalhar com modelos numéricos que consigam representar estruturas mais complexas. O método dos elementos finitos é um dos métodos numéricos mais utilizados na literatura. Porém, ele tem uma certa dependência de domínio que é inerente aqui ao problema. Ou seja, é necessário um alto refinamento ali próximo à interface da descontinuidade. O método dos elementos de contorno ele é um método alternativo ao MEF e ele não apresenta essa dependência de uma malha de domínio. Ou seja, ele naturalmente consegue representar esses altos gradientes de tensão. Então, o método de isolamento de contorno, ele se caracteriza pela redução da dimensionalidade e isso ocasiona ali uma modelagem mais eficiente de regiões com alta concentração de tensões, além de uma vantagem ali no processo de propagação. No caso 2D, no caso geral, é apenas necessário introduzir aqui novos elementos de fissura durante o processo de propagação. No caso 3D, é necessário fazer um remalhamento local no momento que a fissura ela propaga e intersecta com o contorno externo. Quando trabalhamos com essa associação da mecânica da fratura e modelos numéricos para a representação de materiais quase frágeis, é importante definir uma região ali na frente da fissura responsável por dissipação de energia, que é uma zona onde o material ele perde rigidez. É a chamada zona de processos inelásticos. No caso de materiais frágeis, essa zona ela é suficientemente pequena da forma que podemos trabalhar com a mecânica da fratura elástico-linear. No caso de materiais quase frágeis, essa zona não é suficientemente pequena e devemos trabalhar com a mecânica da fratura não linear. Tradicionalmente, os trabalhos na literatura utilizam a mecânica da fratura não linear acoplada a condições de carregamento quase estáticos, ou seja, tradicionalmente esses trabalhos não levam em consideração a influência da velocidade de aplicação do carregamento, e sua correspondente influência na degradação mecânico-material na zona de processos. Porém, alguns estudos experimentais, inclusive os trabalhos do Ruiz e Wittmann, eles revelaram que existe uma forte dependência, uma forte influência da taxa de carregamento na degradação ali mecânico-material na zona de processos e materiais quase frágeis. Em outras palavras, esses trabalhos revelaram que
À medida que essa taxa de carregamento aumenta, a resistência à tração do material ela tende a aumentar e a abertura crítica da fissura ela tende a diminuir. Ou seja, existe uma fragilização do espécime quase frágil. Então, é de interesse aqui trabalhar com um modelo que consiga representar estruturas mais próximas do real, como estruturas sujeitas a ações de vento, movimentação de pessoas e tráfego de pessoas. É também importante mencionar que esses trabalhos revelam que, em baixas taxas de carregamento, é possível desprezar os efeitos inerciais relacionados à aceleração. Porém, no momento que trabalhamos com altas taxas de carregamento, esses efeitos inerciais eles devem ser considerados. E aí devemos trabalhar com uma teoria que consiga levar isso em consideração. A dinâmica das estruturas é uma teoria próxima às leis da natureza. Ela consegue fazer verificações quanto ao estado limite de vibrações, carregamentos dinâmicos ali dependentes do tempo. E, além disso, todas as vantagens que eu tinha mencionado com relação ao MEC em problemas elastostáticos é também aqui evidenciada. A questão da redução de dimensionalidade do método e também a questão ali da simplificação com relação ao tamanho ali do meu sistema algébrico. Aqui eu vou comentar sobre um breve estado da arte. Primeiramente, comentar sobre trabalhos da mecânica da fratura. Eu tinha mencionado que o MEF ele foi exaustivamente utilizado na mecânica da fratura, tanto sua versão clássica quanto a sua versão estendida. Indo agora para um método de isolamento de contorno, temos uma formulação clássica disponível na literatura, que é a chamada formulação dual. Existem alguns trabalhos que utilizaram essa formulação em problemas da mecânica da fratura, inclusive trabalhos aqui do grupo de pesquisa, do professor Edson, tem um trabalho do Price Trivelian, de 2014, tem um trabalho mais recente aqui do grupo também, do Eider, do professor Edson. Quando a gente vai para o trabalho, para o MEC Dual 3D, temos o trabalho do Gianella, que é um pesquisador ali da Itália, temos o trabalho do Peng, 2017, do Sérgio, 2019. Quando a gente vai para a formulação de dipolos, aí tendemos a restringir um pouco mais a quantidade de trabalhos. Nesse sentido, temos o trabalho do Hugo e do Edson, em 2013, e também teve um trabalho meu aqui no meu mestrado, em 2020, no caso 2D. No caso 3D, temos um único trabalho aqui com essa formação de bolos, que é o trabalho do Barbirato, de 99. Porém, é importante mencionar que o Barbirato, ele, devido às limitações da época computacionais, ele não conseguiu verificar toda a capacidade do método, incluindo problemas em modo misto de propagação. Além disso, não existe nenhum trabalho na literatura envolvendo o MEC 3D coesivo que faça a propagação da fissura. No que diz respeito à inclusão de taxa de carregamento, temos alguns trabalhos experimentais do Bush e Whitman. Temos um trabalho bem interessante do Rosa, de 2012, que propôs um modelo viscocoesivo para incluir a taxa de carregamento, onde esse trabalho é interessante, porém, ele teve uma certa limitação que diz respeito à abertura crítica da fissura, esta permanecendo inalterada, indo de desencontro com o encontrado em resultados experimentais, disponíveis na literatura. Nesse sentido, o Santos e Souza, em 2020, propuseram uma nova estratégia, um novo modelo para introduzir efeitos de taxa de carregamento, incluindo também essa mudança na abertura crítica da fissura. Ou seja, à medida que a taxa aumentava, a resistência à tração aumentava e a abertura crítica da fissura diminuía. Porém, é válido mencionar que um acoplamento desse modelo com modelos numéricos ainda não foi bem explorado. No que diz respeito ao fraturamento dinâmico, temos alguns trabalhos envolvendo formulações do MEC. Temos o trabalho do Fedelinsky, que utilizou pela primeira vez o MEC dual no campo 2D. Temos os trabalhos do EN. Temos os trabalhos do professor Eder, aqui de 2003 2004, que trabalhou com problemas anisotrópicos. Temos trabalhos também mais recentes, também em placas de Midland. No caso de fraturamento dinâmico coesivo 3D, temos na literatura apenas um trabalho, que é o do Barbirato, envolvendo também a formulação de polos 3D, mas, novamente, ele trabalhou com a fissura já pré-definida, sem propagar, e também trabalhou unicamente com exemplo em modo 1 de propagação. Então, o objetivo principal desse trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional para análise e propagação de fissuras coesivas com a inclusão de efeitos dinâmicos e taxa de carregamento. Como objetivos secundários, temos a implementação computacional dessa formulação de polos 3D,
lagrangiana para a propagação de fissuras coesivas 3D, a adição dos efeitos de taxa de carregamento e a adição dos efeitos dinâmicos. O primeiro pilar desse trabalho diz respeito à formulação elástica do MEC tridimensional. Então, para que a gente consiga representar integralmente aqui, representar aqui o MEC elástico em uma forma composta por integrais de contorno, é necessário partir, por exemplo, por cálculo variacional, o que é comumente utilizado no MEF. Podemos trabalhar também com o teorema da reciprocidade de Bethe, ou, como é classicamente utilizado no Brebbia, no livro do professor Brebbia, de 78, o método dos resíduos ponderados. Então, basicamente, a gente tem a nossa equação que governa o problema, a gente pondera essa equação por meio de uma função ponderadora, que é a solução fundamental de Kelvin, para deslocamentos e para força de superfície. Após uma série de integrações por partes, manipulações algébricas, conseguimos representar aqui esse campo de deslocamentos por essa representação integral aqui para pontos no domínio, que é a chamada identidade de Somigliano. Após derivarmos essa identidade de Somigliano e aplicarmos na lei de Hooke generalizada, chegamos na representação de tensões para pontos internos, onde D asterístico e S asterístico são as respectivas soluções fundamentais para o campo de tensões. Porém, é de interesse aqui trabalharmos com essa representação integral de deslocamentos para pontos do contorno. Então, utilizamos aqui um processo classicamente chamado de processo limite, onde a gente insere uma semicircunferência de raio epsilon, e fazemos o limite desse raio epsilon tender a zero. E aí, matematicamente, conseguimos representar aqui o ponto, puxar o ponto do domínio para o contorno da estrutura. A representação algébrica é formada por elementos quadrilaterais lineares, podem ser elementos contínuos, semidescontínuos e descontínuos. No caso das fissuras, os elementos serão sempre descontínuos devido à presença de uma hipersingularidade inerente à formulação de dipólitos. Então, a gente aproxima as variáveis físicas do problema, são deslocamentos e força de superfície, e temos a nossa representação de deslocamentos discretizada. É de interesse aqui ter uma representação mais compacta, e chegamos então no clássico sistema algébrico HU igual a GP, onde H e G são as famosas matrizes de influência do MEC, U deslocamentos, P força de superfície. Em seguida temos os deslocamentos internos, que essa seria a identidade somigliana, e logo em seguida temos a representação algébrica para tensões. Em seguida, eu vou comentar a respeito de um outro pilar desse trabalho, que é a formulação do MEC de polos 3D. Porém, antes de efetivamente comentar a respeito dessa formulação, eu preciso falar a respeito de alguns conceitos primordiais da mecânica da fratura coesiva. Eu tinha comentado nos slides iniciais que quando trabalhamos com materiais quase frágeis, é preciso definir uma zona de dissipação de energia, zona de perda de rigidez do material, devido a ações externas, que é a chamada zona de processos inelásticos. Materiais frágeis, como eu falei, a gente trabalha com a mecânica da fratura elástico-linear, porque essa zona é suficientemente pequena. Quando a gente trabalha com materiais quase frágeis, temos que trabalhar com a mecânica da fratura não linear. Dentre todas as ferramentas disponíveis para lidar com a mecânica da fratura não linear, utilizamos aqui a mecânica da fratura coesiva, ou seja, leis constitutivas são introduzidas aqui ao nosso modelo de forma a tentar representar esse amolecimento do material na zona de processos, ou seja, são as famosas leis de amolecimento. Aqui eu trabalho com as leis linear, bilinear e exponencial, que são as leis mais clássicas disponíveis na literatura. Bom, e o que seria essa formulação de dipolos? Essa formulação, ela se baseia na introdução de um campo de tensões iniciais, na nossa clássica representação integral de deslocamentos do MEC. Introduzimos esse campo de tensões iniciais para poder representar a zona de processos inelásticos. E a ideia aqui é tentar degenerar essa integral de domínio ao longo de uma linha, no caso de problemas do campo bidimensional, e ao longo de uma superfície, no caso de problemas 3D. Após algumas manipulações algébricas, sucessivas integrações por partes, expansões em séries de termos para poder representar o campo de deslocamentos na linha média da zona de processos, conseguimos chegar aqui em uma representação no contorno do
problema, onde P seriam as forças de superfície e A seria a espessura da descontinuidade. E qual o motivo do aparecimento dessa nova variável de polo? O motivo é que simplesmente nós precisamos garantir a condição de que as tensões tendam ao infinito no momento que a espessura da descontinuidade vá para zero, tenda a zero. E isso só é garantido no momento que a gente introduz uma nova variável, que é essa variável chamada de dipolo. Então, no momento que a gente faz a espessura da descontinuidade tender a zero, os dipolos assumem valores finitos, as forças de superfície assumem valores infinitos. Consequentemente, as tensões, elas assumem valores infinitos e a gente garante essa condição, garante o sentido físico do problema. Após algumas manipulações algébricas, integrações por partes, a gente consegue representar aqui o campo de deslocamentos, né, a contribuição dos dipolos para deslocamentos, seria composto por esse tensor G aqui, e após derivar essa representação integral de deslocamentos e aplicar na lei de Hooke generalizada, conseguimos determinar aqui a contribuição dos dipolos para tensões, com o aparecimento de um novo tensor, que é esse tensor G e JML, que apresenta aqui um nível de hipersingularidade de 1 sobre R ao cubo, uma vez que é necessário a avaliação das tensões ao longo ali dos elementos de fissura, é inevitável termos que regularizar esse núcleo hipersingular presente nesse tensor. E aqui utilizamos a técnica de Gigiani, que consiste ali na subtração do núcleo hipersingular, por meio de uma abordagem que consiste em expansões em série, de forma ali e além disso também envolve a avaliação analítica da parte finita de Hadamard, uma vez que esse tensor apresenta um nível de hipersingularidade, 1 sobre R ao cubo. Então, inevitavelmente, irá envolver a avaliação analítica com a parte finita de Hadamard. Com relação à abertura da fissura, o que é feito é determinar a diferença entre pontos situados nas bordas da descontinuidade. E aí, no momento que a gente faz o limite da descontinuidade tender a zero, conseguimos representar essa abertura da fissura em função dos dipolos. Ou seja, essa abertura da fissura ela depende ali das tensões coesivas, uma vez que os dipolos nada mais são do que excesso de tensão. Os dipolos eles são obtidos através da diferença entre a tensão de tração menos a tensão coesiva. É um processo ali não linear, que a gente resolve utilizando o método Newton-Raphson, sobre uma dada tolerância em termos de excesso de tensão. Aqui está a representação matricial para deslocamentos, essa primeira equação aqui, onde a matriz K seria a contribuição dos dipolos para deslocamentos, o que são os nossos vetores de dipolos. Logo em seguida temos a representação matricial para tensões, onde K' seria a contribuição dos dipolos no campo de tensões. Em seguida é descrito o processo de propagação das fissuras coesivas. Então, inicialmente é utilizado o critério de Rankine para verificar se a fissura vai surgir ou não. Ou seja, a gente verifica se a tensão de tração do ponto ela supera a resistência à tração do material. No momento que superar, irá acontecer o surgimento da fissura e a direção de propagação da fissura ela irá acontecer seguindo o critério da máxima tensão circunferencial. Ou seja, a fissura propaga perpendicular ao ponto com maior tensão de tração. E aí é necessário introduzir uma nuvem de pontos em cima da ponta da fissura, de forma a tentar determinar ali o ponto com maior tensão de tração. É preciso também mencionar que no momento que a fissura propaga, é importante verificar se esta vai intersectar o contorno externo. Se intersectar, é necessário fazer um remalhamento local, com o corte desses elementos que foram intersectados e os novos elementos adicionais, suas respectivas influências, são introduzidas nas matrizes de influência. HG. Então, com relação às vantagens dessa formulação, eu vou comparar aqui essa formulação com a formulação clássica dual, porque é a mais utilizada no MEC. Então, a formulação de polos, ela necessita apenas de 3 equações algébricas para representar a zona de processo, que são as equações relacionadas à correção de tensões. Em contraste, a formulação dual necessita de 6 equações para a representação dessa zona de processos, é o dobro. A formulação de polos necessita discretizar uma única face da fissura, já a formulação dual precisa discretizar 2 faces da fissura.
Consequentemente, quando a gente trabalha com formulação de polos, isso resulta em uma redução substancial do tamanho do sistema algébrico não linear, ou seja, um menor custo computacional. Para validar essa formulação, eu trouxe aqui uma aplicação, uma primeira aplicação, que é uma viga sob flexão em 3 pontos, uma viga concreta. Temos as propriedades geométricas, elásticas e coesivas aqui descritas, 3.441 pontos de colocação, 2.900 elementos quadrilaterais lineares. O primeiro resultado que eu trago aqui diz respeito à propagação da fissura. Então, na figura A, temos 86 incrementos de carga. É possível observar que a fissura ainda está no seu processo inicial de propagação. E ao final da análise, podemos observar o processo final de propagação, onde a fissura ela quase topa ali a superfície da estrutura, havendo quase colapso estrutural. Bom, em seguida, eu apresento um gráfico de carregamento relativo versus deflexão relativa no meio da viga, comparando com alguns resultados disponíveis da literatura, resultado do Carpentieri e também do Most e Butcher, de 2007, elementos finitos 2D. Então, é possível observar que a formulação de polos 3D teve uma boa equivalência com a resposta do Carpentieri, de 89, se pegarmos a lei coesiva linear. A próxima aplicação foi um espécime de concreto em L, solicitado a modo misto de propagação, 2.630 pontos de colocação, 2.250 elementos quadrilaterais lineares. Aqui na figura A estão descritos os parâmetros elásticos, coesivos e geométricos também. Logo em seguida, eu apresento o processo de propagação da fissura. Nas figuras A e C, temos o processo inicial de propagação, onde é possível observar que a fissura ela propaga em modo misto de propagação. Temos ali 41 incrementos de carga, e ao finalizarmos o processo de propagação, totalizando 200 incrementos de carga, temos aqui o final da propagação da fissura, onde podemos observar que esta propagou em modo 1, havendo o quase colapso do estrutural. Logo em seguida, apresento o gráfico de força versus deslocamento para essa aplicação. Temos o resultado experimental do Winkler, de 2001, e o Cervera, de 2017, trabalhou também com essa aplicação, utilizando o MEF mais dano. Podemos observar que, para esse exemplo, em específico, a lei coesiva bilinear, são esses triângulos aqui, teve melhor congruência com o resultado experimental do Winkler. Em seguida, eu vou comentar agora de um outro pilar desse trabalho, que é a inclusão dos efeitos de taxa de carregamento a esse processo de propagação de fissuras coesivas, utilizando a formulação de polos do MEC. Como eu tinha já comentado nos slides iniciais, alguns trabalhos experimentais revelaram que a resistência do material na zona de processos ela é dependente da velocidade de aplicação do carregamento, da taxa de carregamento. Ou seja, à medida que a gente aumenta a taxa de carregamento, a resistência à tração tende a aumentar também, e a abertura crítica da fissura tende a diminuir, ou seja, existe ali um comportamento frágil do material, é esperado com o aumento ali dessa taxa de carregamento. O modelo proposto por Rosa, de 2012, ele modifica ligeiramente ali as tensões coesivas, de tal forma que a resistência à tração ela é alterada no momento que a gente aumenta essa taxa de carregamento. Porém, como eu já tinha comentado anteriormente, a abertura crítica da fissura ela permanece inalterada. Isso vai de desencontro com os resultados experimentais disponíveis na literatura. Essa função psi é a função ali que corrige essas tensões coesivas, onde o W ponto seria a taxa de abertura da fissura. Então, nesse sentido, Santos e Souza, em 2020, seguindo, com base nos resultados experimentais do Ruiz, 2010, Bush, nos 60, Whitman, de 87, propuseram um novo modelo para tentar capturar essa influência da taxa de carregamento nesses espécimes quase frágeis. E qual foi a ideia que os dois autores tiveram? Eles corrigiram as leis coesivas quase estáticas, atualizaram as leis coesivas quase estáticas, introduzindo aqui uma modificação na energia de fratura do material. Essa energia de fratura agora depende ali da taxa de abertura da fissura.
Em outras palavras, à medida que a taxa de aplicação do carregamento aumenta, essa energia de fratura ela tende a diminuir. E, consequentemente, a abertura crítica da fissura tende a diminuir também. Ou seja, um comportamento aqui frágil do material, ele é esperado à medida que trabalhamos na medida que a gente aumenta a taxa de aplicação do carregamento. Então, temos uma função dependente do tempo psi, que corrige as tensões coesivas. Temos uma modificação das leis coesivas quase estáticas, com a introdução aqui dessa modificação da energia de fratura. Agora. E, então, temos aqui uma atualização das nossas leis coesivas. Agora, estas são dependentes da energia de fratura, da modificação da energia de fratura, que agora depende dessa taxa de abertura de fissura. Aqui a lei linear, bilinear, o GW ponto seria essa modificação da energia de fratura, e a exponencial aqui também, com essa modificação da energia de fratura. Para validar aqui esse acoplamento da formulação de polos 3D com esse modelo de taxa de carregamento, eu trouxe essa primeira aplicação, que é uma viga sobre flexão em 3 pontos, 3.441 pontos de colocação, 2.900 elementos quadrilaterais lineares. Aqui estão as propriedades geométricas, elásticas, coesivas e de taxa de carregamento. As propriedades de taxa de carregamento elas podem ser encontradas aqui no trabalho de Santos e Souza, bem como também a resposta experimental que está aqui descrita nesses gráficos. Então, com base nesses resultados, nesses 4 gráficos, podemos observar que esse acoplamento da formulação de polos 3D com esse modelo de taxa de carregamento teve boa equivalência com o resultado experimental, trabalhando com as taxas de 10 a menos 4, 8,33 vezes 10 a menos 4, 8,33 vezes 10 a menos 3 e 8,33 vezes 10 a menos 2. E, além disso, temos uma informação importante aqui a ser comentada, que diz respeito ao seguinte, que à medida que a gente aumenta a taxa de carregamento, a qual está variando aqui de 10 a menos 4 a 10 a menos 2, a resistência à tração do material o aumento da resistência à tração do material foi observado, bem como a diminuição na abertura crítica da fissura. Então, podemos observar essa fragilização do espécime quase frágil, seguindo ali o que foi proposto pelo modelo do Santos e Souza, 2020. Então, indo de acordo com esse modelo. A segunda aplicação que eu trouxe foi um espécime L de concreto, módulo misto de propagação, resultado quase estático pode ser observado no INCLER 2001. Essas propriedades de taxa de carregamento, elas foram retiradas do trabalho do Santos e Souza 2020 para concreto convencional. Temos aqui os resultados dessa análise para força versus deslocamento e para tensão versus abertura de fissura. Podemos observar que, diferentemente do exemplo anterior, a gente não conseguiu observar aqui uma mudança significativa na resistência à tração do material, à medida que a velocidade de aplicação aumentava. Isso muito se deve à natureza do problema. Por ser um problema em modo misto de propagação, onde as tensões de cizalhamento elas são evidenciadas, isso acabou influenciando aqui desse comportamento, uma vez que é preciso mencionar que o sistema não linear que eu soluciono, ele é fortemente dependente do excesso de tensão, ou seja, tensão de tração menos as tensões coesivas. E aí, com esse excesso de tensão, eu determino os dipolos, e aí, com os dipolos, eu determino a abertura de fissura, que é um processo iterativo que é fortemente dependente das tensões de tração. Logo no gráfico B, podemos observar aqui tensão versus abertura de fissura, onde conseguimos visualizar que existe a fragilização do espécime aqui de concreto à medida que aumentamos a taxa de carregamento. Ou seja, a abertura crítica da fissura ela diminuiu à medida que a velocidade de aplicação do carregamento aumentou. Eu também trouxe a curva quase estática para poder fazer um comparativo aqui com as minhas respostas. Quinto capítulo diz respeito à formulação elastodinâmica 3D do MEC. Para que conseguimos fazer a representação integral do problema dinâmico, é necessário passar por alguns procedimentos prévios.
O primeiro diz respeito à introdução da equação governo-problema, a condição de equilíbrio. Para isso, é necessário ali garantir conservação da quantidade de movimento linear e angular. Com isso, a gente consegue representar a condição de equilíbrio do problema, que depende da aceleração, depende da massa específica, depende de forças volumétricas e tensão. Todas as equações aqui posteriores, elas são similares ao problema elástico, com a diferença aqui que agora elas são dependentes do tempo. É um problema agora dependente do tempo. Como é que a gente determina essa representação integral do problema dinâmico? Temos que adotar dois estados independentes. Um primeiro estado elastodinâmico, o qual é dependente do tempo, e um estado elastostático, que seria o nosso problema fundamental, onde U asterisco e P asterisco são as soluções fundamentais de Kelvin. Ao aplicarmos o teorema de reciprocidade de Bethe nos dois estados independentes e manipularmos algebricamente, após sucessivas integrações por partes, chegamos à nossa representação integral aqui, para pontos no domínio, que seria a nossa identidade de Somigliano, onde podemos observar a presença de duas integrais de domínio. Uma primeira integral de domínio referente às forças volumétricas e a segunda integral de domínio frente ali à aceleração, de efeitos inerciais. Temos também ali a representação de tensões, que é determinada derivando essa identidade somigliana e aplicando a lei de Hooke generalizada. E, novamente, é de interesse aqui trabalharmos com essa representação integral de deslocamentos em pontos no contorno do problema. Então, devemos utilizar o processo clássico denominado de processo limite. Então, conseguimos puxar o ponto do domínio para o contorno do problema, que seria o nosso ponto fonte S. E agora, nossos tensores são dependentes do tempo. Bom, como foi possível observar nos slides anteriores, existe a presença de uma integral de domínio referente aos efeitos inerciais, efeitos dinâmicos. É interessante trabalhar com uma forma de representar essa integral no contorno do problema. Podemos utilizar algumas abordagens disponíveis na literatura, como integração radial ou reciprocidade dual, que é uma abordagem clássica disponível na literatura, que foi proposta inicialmente por Nardini Breve em 1982, e também pode ser encontrada no livro do professor Petri, de 92. Então, basicamente, a técnica de reciprocidade dual, ela se baseia na introdução de uma solução fundamental para a representação de uma equação mais simples, com a introdução ali de uma aproximação global, com uma função linearmente independente, e da aplicação, novamente, do teorema de reciprocidade de Bethe. Daí o nome dual, porque para a gente chegar nessa representação integral dos deslocamentos final, é necessário aplicar duas vezes a técnica de reciprocidade de Bethe. Então, aqui está a aproximação da aceleração, com base nessas funções linearmente independentes. Temos que considerar dois estados independentes, de forma análoga ao que foi feito em slides anteriores. Temos o problema elástico aqui, devido à aplicação de forças volumétricas na direção K. Temos também o nosso estado elástico, correspondente às soluções fundamentais. E podemos notar também o aparecimento aqui de duas soluções particulares, o chapéu e P-chapéu, que serão determinadas adequadamente no momento que definirmos a nossa função linearmente independente. Após aplicarmos o teorema de reciprocidade de Bethe nos dois estados independentes, chegamos nessa representação integral do campo de deslocamentos e, ao adotarmos uma função linearmente independente adequada, jogarmos essa função linearmente independente na equação que governa o problema, temos aqui a determinação da solução particular de deslocamentos e de força de superfície. É importante também mencionar que é possível melhorar a precisão dessa integração dos termos inerciais simplesmente adicionando pontos internos ao nosso problema. Seriam os chamados polos internos. Qual é a ideia aqui? A ideia é tentar expandir o tamanho desses tensores no momento que a gente introduz esses polos internos na análise. Então, podemos trabalhar com nenhum polo interno ou com vários polos internos, de forma a tentar melhorar a precisão aqui dessa integração.
Aqui está a representação de tensões, que pode ser obtida com base na representação de deslocamentos. De chapéu seria a solução particular para o campo de tensões. É necessário fazer uma integração no tempo. Utilizamos aqui o método de Newmark, que consiste ali na representação da aceleração e velocidade em um dado intervalo de tempo a partir dos valores de aceleração, velocidade e deslocamento em um passo de tempo anterior ao atual. No momento que fazemos essa representação, podemos escrever de forma mais compacta o nosso sistema algébrico, que é composto pela famosa matriz de massa, M, a qual é descrita em função das matrizes de influência, H e G, das soluções particulares, U chapéu e P chapéu, e da minha inversa da função linearmente independente. No momento que a gente joga os valores desconhecidos para a esquerda e os valores conhecidos para a direita, chegamos num sistema aqui simplificado H barra UI igual a G barra PI, que agora é dependente do tempo. E depois de fazermos algumas trocas de coluna adequadas, chegamos no sistema algébrico final, AUI igual a FI. O mesmo pode ser feito para tensões. No caso de tensões, temos o aparecimento aqui da matriz de massa M', em função aqui da solução particular de chapéu, além das soluções particulares, o chapéu e P chapéu. Para a validação aqui da formulação elastodinâmica 3D do MEC, eu trouxe um exemplo para essa apresentação. É um sólido sob tração uniforme aqui, é um impulso cisalhante, tá, que desaparece após 0,02 segundos. É uma força instantânea que é aplicada na minha estrutura. Temos 360 pontos de colocação e 250 elementos quadrilaterais lineares. A resposta de referência foi retirada do livro do professor Petri, de 92, e utilizando 12 elementos lineares, ele utilizou a formação do MEC via reciprocidade dual com 0 polos internos. Temos aqui os dois resultados referentes a deslocamentos, horizontal e vertical. Eu variei o número de polos internos de 0 a 28. E ao total foram 27 incrementos no tempo, totalizando ali 0,29 segundos. Podemos observar que o aumento do número de polos internos não ocasionou uma mudança significativa no resultado do problema, no resultado aqui do meu problema dinâmico, o que ocasiona estabilidade numérica. O último capítulo diz respeito ao fraturamento dinâmico coesivo e a formulação de polos 3D do MEC. Então, fundamentalmente, o que a gente vai fazer aqui seria acoplar os dois modelos, o modelo de fratura coesiva mais o modelo elastodinâmico 3D, que eu apresentei aqui previamente. Ou seja, matematicamente, temos a nossa representação integral de deslocamentos do MEC, e introduzimos duas novas integrais de domínio. A primeira integral, ela corresponde à representação da minha descontinuidade, da minha zona de processos, né? Que é aquele campo de tensões iniciais que eu mencionei anteriormente, no início ali da formulação de fratura coesiva. A última integral diz respeito aos efeitos inerciais. Temos logo em seguida aqui a representação integral de tensões, considerando esses efeitos dinâmicos e também a presença da fissura. E, assim como foi feito no capítulo anterior, é necessário trabalharmos com todas as integrais no contorno do problema. E, para isso, é necessário utilizar o método da reciprocidade dual, mais uma vez, para tratarmos os efeitos inerciais. E no momento que a gente trata esses efeitos inerciais, chegamos numa representação composta unicamente por integrais de contorno, tanto em deslocamentos quanto em tensões. Novamente, aplicamos o método de Newmark para poder realizar a integração no tempo. Só que aqui a principal diferença do capítulo anterior diz respeito à introdução aqui dessa parcela KQ. A matriz K, ela corresponde à contribuição dos dipolos em deslocamentos, e o vetor Q são os dipolos.
A gente faz ali esse reordenamento, ali, né, as trocas de colunas, de forma a chegar a um sistema algébrico final, onde M chapéu seria a nossa parcela elastodinâmica, tensor R faz referência à nossa parcela coesiva, de representação da zona de processos elásticos, e o Q é o vetor de dipolos. O mesmo pode ser feito para tensões, a gente obtém aqui um sistema final, sigma igual a N mais SQ, S é a nossa parcela coesiva, N faz referência à parcela elastodinâmica. É um processo incremental no tempo iterativo. O modelo iterativo ele permanece idêntico ao modelo de fratura coesiva. A principal diferença diz respeito ao processo incremental, que agora é no tempo. A aplicação que eu trouxe para poder validar essa formulação de fraturamento dinâmico coesivo diz respeito a um sólido sob tração uniforme. Essa tração ela é dependente do tempo e ela é constante ao longo de todo o tempo da análise. 360 pontos de colocação, 250 elementos quadrilaterais lineares. Temos aqui os parâmetros dinâmicos, elásticos e coesivos. Temos dois gráficos para poder validar essa formulação de fraturamento dinâmico coesivo. O primeiro gráfico diz respeito à abertura de fissura versus tempo. O segundo, deslocamento horizontal de dois pontos pertencentes a parte direita e parte esquerda da estrutura versus tempo. No primeiro gráfico, podemos observar que no tempo de análise inicial, a abertura de fissura ela resultou em valores zeros. Né? A gente não pôde observar uma abertura da fissura, uma vez que a fissura ainda não tinha efetivamente surgido. Ela só surge no momento que a tensão ali no ponto, a tensão de tração, ela supera a resistência à tração do material. Quando isso acontece, se inicia um processo de propagação de fissura, e aí os dipolos eles irão agir de forma a tentar corrigir essa abertura da fissura. E a fissura ela vai aumentando, por isso que a gente tem essa tendência de crescimento aqui da abertura da fissura com o tempo. E além disso, é importante mencionar que essa curva A, ela apresentou aqui um comportamento oscilatório, que é bem característico de problemas dinâmicos. Na figura B, temos aqui os gráficos de deslocamento. A curva azul seria um deslocamento do ponto A, duas linhas, que está situado aqui na parte direita da estrutura, ou a linha, parte esquerda da estrutura. Podemos observar que no momento que a fissura surge e se inicia o processo de propagação, existe uma tendência de separação da estrutura em duas partes independentes. Isso pode ser observado devido ali ao aumento, né, ao crescimento dos deslocamentos nesse ponto A, duas linhas. Né? Já o ponto A', ele apresenta uma tendência de repouso. Porém, as duas curvas, elas apresentaram ali também características oscilatórias que dizem respeito à inserção desses efeitos dinâmicos. E a separação do sólido ao longo dessa análise dinâmico-coesiva pode ser observada nessa última análise aqui estabelecida, onde eu variei aqui os gráficos em 6 passos de tempo, 20 passos de tempo e 27 passos de tempo. Podendo ser observado aqui que à medida que a gente aumenta o número de passos de tempo, o aumento aqui da distância entre as duas partes independentes acontece. Além disso, é importante mencionar que não foi considerado o processo de degradação material devido ali ao descarregamento e o recarregamento. Bom, como conclusões parciais e desenvolvimentos futuros, posso mencionar, no que diz respeito às considerações iniciais, foi até aqui implementado a formulação de polos 3D para análise e propagação de fissuras coesivas, incluindo o modo misto de propagação e a efetiva propagação da fissura. Incluímos taxa de carregamento ao nosso problema, à nossa formulação de polos, e além disso também incluímos os efeitos dinâmicos, caso de fraturamento dinâmico coesivo. E pode ser observado que, com base nos exemplos aqui apresentados, que o acoplamento da formulação de polos com esses tópicos aqui foi validado com base nas formulações, com base nos resultados disponíveis na literatura. Como desenvolvimentos futuros, eu preciso mencionar aqui uma etapa muito importante, diz respeito ao processo de remalhamento, no momento que a fissura propaga. Eu tinha mencionado que até o momento é feito um processo de remalhamento local no momento que a fissura ela propaga.
E isso é altamente custoso. Para poder evitar esse processo de remalhamento do contorno externo, a gente vai tentar introduzir funções de enriquecimento de forma similar ao que é feito no método dos elementos finitos. Ou seja, vamos tentar introduzir a função heaviside para a abertura da fissura, para tentar dispensar esse processo de remalhamento local e tentar manter ali a discretização do contorno externo inalterado. Isso na abordagem lagrangiana, e também iremos tentar expandir para a abordagem isogeométrica, e a ideia de trabalhar com uma abordagem isogeométrica diz respeito à tentativa de modelar estruturas mais complexas, com geometrias mais complexas, como são encontradas ali frequentemente na indústria mecânica. E para isso, a abordagem isogeométrica via NURBS é bem eficiente. Além disso, é importante também mencionar que eu vou fazer parte do meu doutorado na Universidade de New South Wales, lá em Sydney, na Austrália, sob supervisão da professora doutora Helena Trochenko, que é uma expert nessa área de funções de enriquecimento e formação tridimensional do MEC para fratura. É isso que eu tinha para apresentar até o momento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz, pela sua apresentação. Passaremos agora à fase de avaliação.